Bom dia, Canaã, bom dia, povo de Deus, glórias a Deus, mais um dia, estamos terminando, encerrando mais uma semana, graças a Deus, na paz do Senhor, né? E hoje estamos aqui para ter mais uma manhã de comunhão com os irmãos e com a palavra de Deus. Estamos aqui com o pastor Anderson, Fernando Eduardo nos bastidores. Bom dia, pastor Anderson, na paz do Senhor, tudo bem com você? Bom dia, meu pastor, graças a Deus. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Aleluia. Para alguns chega o dia de descanso, mas para a gente é mais trabalhoso, né, Rocha? Bom dia, tá tudo bem contigo, com a Mimi? Graças a Deus. Tudo é muito, né? Mas estão indo, sobrevivendo, na graça de Deus. Bom dia, Du, bom dia, Fernando, bom dia a todos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Fernando, Eduardo, Deus abençoe vocês aí também, viu? Meus irmãos, vocês que estão chegando aqui na live, bom dia, Canaã, Deus abençoe os irmãos. Olha, não esqueçam de compartilhar esta live também, tá certo? Nos ajudem a multiplicar a mensagem da palavra de Deus, aonde mais a gente puder chegar, mais distante, mais bênção, né, meus irmãos? Mais vidas serão alcançadas com a mensagem do Senhor. Amém, queridos? Ó, deixa o seu joinha aí no Face, no YouTube também, nos ajude a divulgar o canal da Igreja Canaã. Amém? Meus irmãos, nós vamos orar então para receber a palavra do Senhor. Pastor Anderson vai ministrar hoje a palavra e nós vamos receber a bênção do Senhor nesta manhã. Amém, meus irmãos? Vamos orar então para receber a palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nesta manhã, estamos na tua presença gloriosa, te glorificamos, te exaltamos na beleza da tua santidade, Pai. Pedimos a Deus, ó Pai, que o Senhor fale conosco nesta manhã, através, ó Pai, da instrumentalidade da vida do pastor Anderson. Ministra o coração dele, Senhor. Ah, Deus, aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, conosco, nesta manhã, ó Pai. E que o pastor Anderson também seja ricamente abençoado, Senhor, na sua saúde, na sua família, no seu ministério. Ó Deus, derrama bênçãos. Fala conosco nesta manhã, nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Anderson, meu amigo, ó, dá lugar, deixa Deus te usar, amém? Entrega tudo. Amém, meu pastor querido. Eu vou pedir para que você, onde você estiver, que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 11, tão somente. Atos, capítulo 23, verso 11. Diz assim, a bendita e gloriosa palavra de Deus, em Atos, capítulo 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Louvado seja Deus por sua gloriosa palavra. Queridos, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós agora passamos a ser chamados filhos de Deus. Isso é um privilégio. Isso é algo glorioso e extraordinário. Então, quando a gente abre o nosso coração para Jesus, a partir desse momento, nós deixamos de ser apenas criatura e agora somos filhos do Deus Altíssimo. Deus é o nosso Pai. Queridos, mas quando nós aceitamos a Jesus também como nosso único e suficiente Salvador, nós somos convocados a pegarmos a nossa cruz, renunciarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos também um chamado para sofrermos como Jesus, andarmos nos passos de Jesus. Por isso que nós somos conhecidos também como a igreja militante, a igreja alistada no exército do Deus vivo. Agora, até que Jesus não volte, nós estamos nessa terra debaixo de pelejas. É guerra, é batalha, é labuta.
mas nós temos a convicção e a certeza que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aí Jesus disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci, vós também vencereis. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Agora, é fato que, a despeito de sermos filhos de Deus, nós somos chamados para carregar a cruz, cada um tomar a sua cruz, renunciar-se a si mesmo e seguir a Jesus, seguir os passos do sofrimento de Jesus, porque a nossa glória é a glória eterna. Todos nós sofremos, é fato isso. A despeito de sermos crentes, todos nós sofremos, porque somos gente, gente sofre. Você sabe que existem nesta vida sofrimentos e sofrimentos. Nós todos nessa vida temos lutas que às vezes nós tiramos de letra, mas nós passamos por lutas também que muitas vezes exige de nós uma fé mais firme. A nossa fé é mais exigida. Nós temos fé todos os dias, isso é fato. Mas tem dias, amados irmãos, que por causa do sofrimento agudo, ela é provada ao extremo. Nós todos os dias somos provados, mas tem provas, irmãos, tem sofrimentos que exigem de nós uma fé maior, mais intensa, mais substância, mais alicerçada, mais arrochada, porque tem dia que as lutas vêm e a gente tira de letra, mas tem dia que a luta é tão grande, irmãos, que nós precisamos colocar na banca uma fé maior, porque a nossa fé, por vezes, é mais exigida pelo sofrimento agudo. Irmãos, o sofrimento fazia parte da agenda de Deus para a vida de Paulo. Pode parecer uma heresia que eu estou dizendo para vocês, mas não é. O sofrimento fazia parte da agenda de Deus para a vida de Paulo, como o sofrimento faz parte da agenda de Deus para as nossas vidas também. Por vezes o sofrimento, irmãos, trabalha no nosso caráter. Por vezes o sofrimento nos faz mais apegado a Deus. Às vezes o sofrimento nos exige demais uma fé constante, inabalável e 100% depositada em Deus. O sofrimento, irmãos, por vezes prova a nossa fé, se somos realmente aquilo que dizemos que somos em Cristo Jesus. E o sofrimento fazia parte da agenda de Deus para a vida de Paulo. Queridos, quando Paulo, que era Saulo de Tarso, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele estava com cartas nas mãos para destruir, perseguir, aniquilar os cristãos, os conhecidos como os do caminho. Ele estava com o coração cheio de ódio, caminhando em direção dos discípulos de Jesus de Nazaré, os do caminho, para destruí-los, persegui-los, aniquilá-los com ódio que ele estava dos cristãos. A Bíblia diz que uma luz surge no caminho de Damasco para ele, e o pastor Rogério, inclusive, falou sobre isso. Ele cai do animal, recentemente ele pregou sobre isso, se não me engano, segunda-feira passada. Ele cai do animal e a Bíblia Sagrada diz que, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele cai por terra e ouve uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí Saulo responde, pergunta para ele: Senhor, quem és tu? E ele responde: eu sou Jesus a quem você persegue. A Bíblia Sagrada vai dizer que por causa deste encontro que ele teve com Deus, aliás, por causa deste encontro que Deus teve com ele, a Bíblia Sagrada diz que ele cai do seu animal e fica 3 dias cego, sem ver nada, sem comer nada e sem beber nada. Depois você pode ver isso lá em Atos, o mesmo livro que nós estamos lendo, no capítulo 9. Só que Deus, como é Deus que tem um encontro com os seus,
e marca a história dos seus. A Bíblia Sagrada diz, pastor Rogério, que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, que o nome Ananias significa graça. O Senhor se revela a ele numa visão e diz para ele: Ananias, vá à casa de Judas, e não era o Judas Iscariotes, Judas era um discípulo de Jesus. Vai à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está agora orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias. Olha como Deus trabalha, irmãos. Chegar e lhe impor as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido que este homem tem cartas nas mãos para perseguir, para destruir, para aniquilar os que são do caminho. E aí o Senhor diz: vai, me obedece, porque ele para mim é um homem escolhido. Eu tenho uma obra gloriosa na vida dele. Eu escolhi para uma obra gloriosa. Aí sabe que Deus disse para Ananias, pastor Rogério? Vá, porque este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome, pregar a minha palavra aos gentios e aos seus reis e perante todo o povo de Israel. Eu o chamei, eu o escolhi, e eu vou lhe mostrar o quanto deve padecer, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: bom, até aqui Saulo, Ananias, era um perseguidor contumaz, ele tinha ódio no coração, ele queria destruí-los do meu caminho, mas agora eu o escolhi, eu derrubei do seu animal, eu manifestei a minha luz sobre ele, a minha glória sobre ele, porque eu tenho um plano na vida dele. Ele vai ser apóstolo aos gentios, ele vai ser um pregador ungido nas minhas mãos. Ninguém aqui acreditava que eu iria salvá-lo, mas eu o escolhi e o chamei para uma obra gloriosa. Qual era a obra gloriosa que Deus tinha na vida de Paulo, que era Saulo? Depois de transformado, se transformou. Deus mudou o nome dele para Paulo, Paulo de Tarso. Paulo será um pregador da minha palavra aos gentios, pregará para reis, pregará para os judeus, pregará para os não-judeus, e ele vai saber que o chamado dele é um chamado para sofrer pela causa do meu evangelho. Paulo vai sofrer pela causa do evangelho. Olha só que coisa extraordinária, meu pastor querido. O sofrimento fazia parte da agenda de Deus para a vida de Paulo. Quando a gente estuda sobre a vida de Jesus, profetizada pelo profeta Isaías, no capítulo 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, aliás, a profecia praticamente toda do profeta Isaías aponta para Jesus, para a vinda de Jesus, o Messias, para a vida de Jesus, o Messias, não só sobre a vinda, mas sobre a vida do Jesus, do seu nascimento, da sua morte e da sua ressurreição. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz assim, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o Cordeiro de Deus que nasceria, ele seria conhecido como homem de dores, homem de sofrimento, homem experimentado na dor e experimentado no sofrimento. Acerca de Jesus, o profeta Isaías havia profetizado isso. Então, Paulo, o apóstolo, ele então é restaurado. Deus restaura a sua visão e agora Deus o envia, Deus o prepara e Deus o envia para pregar o evangelho. E aonde o apóstolo São Paulo ia, pastor Rogério, ele sofria calúnia, difamação, incompreensão, perseguição, ódio dos judeus, ódio dos não-judeus, dos gentios. Aonde ele pregava a verdade, ele sofria, ele padecia por amor ao evangelho. Mas em todo o sofrimento que ele passava,
Deus revelava a sua graça, o seu poder e a sua glória na sua vida, e Deus nunca deixou de caminhar com Paulo, ainda que no sofrimento. Quando o sofrimento estava agudo, estava intenso, Deus descia com refrigério. Deus manifestava a sua glória sobre Paulo. Paulo nunca ficava sem a presença de Deus e a graça e o refrigério da presença do Altíssimo que estava sobre ele. Quando a gente lê sobre a vida do apóstolo São Paulo, você vai ver a quantidade de sofrimento que ele enfrentou. Nós já vamos chegar no que Deus quer falar conosco nessa manhã, e o que Deus colocou no meu coração nessa manhã para dizer para os irmãos que é: o sofrimento que estamos passando não é o fim. O sofrimento que estamos passando não é o ponto final. A sua história não vai terminar aí. Deus ainda tem algo de muito glorioso, de muito poderoso, de muitas maravilhas para realizar nas nossas vidas em nome de Jesus. Esse sofrimento não vai acabar com a sua vida. É apenas o meio que Deus está usando para manifestar a sua graça, a sua glória e o seu poder na minha, na sua vida, em nome de Jesus. Este sofrimento não é o fim. Guarda essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Paulo, pastor Rogério, quando relata na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele começa a defender o seu apostolado, porque onde ele ia, ele era ridicularizado, vilipendiado, desprezado, acusado, perseguido, difamado, incompreendido, mas firme a despeito do sofrimento a Deus e na palavra de Deus. Ele começa a relatar os sofrimentos que ele passou, e eu não tenho dúvidas que, como seres humanos, irmãos, que somos, e Paulo também o era, muitas vezes eu acho que ele pensou que era o fim da sua história. Porque olha os sofrimentos dele, pastor Rogério. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 23 em diante, ele diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Muitas vezes, talvez, ele achou que era o fim. 5 vezes recebi dos judeus 39 chibatadas. Você sabia, irmãos? Você sabia, irmãs, que quando um judeu, quando um cristão era condenado à morte de cruz, ele passava antes pelo poste romano, e as chibatadas que eles levavam eram tão violentas que chegava na 25ª, dilacerava tanto o corpo, criava tantos hematomas, que muitos não resistiam e não chegavam à cruz. E Paulo está dizendo aqui, pastor Rogério, que ele recebeu dos judeus 39 chibatadas 5 vezes, pastor Rogério. Ou seja, eu creio que muitas vezes ele achou que não ia passar daquela, que não ia vencer aquele sofrimento. Achou talvez que agora seria o fim, mas não. O sofrimento que ele enfrentou, o duro sofrimento, sofrimento agudo que ele enfrentou, ainda que tenha enfrentado isso 5 vezes 39 chibatadas, estamos falando quase 200 chibatadas, irmão. Talvez ele achou humanamente que não ia resistir, que agora a vida dele ia acabar, mas ele passou, porque Deus passou com ele. 3 vezes ele diz: fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado com ódio, 3 vezes sofri naufrágio, quase morreu afogado, passei uma noite, um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, achou que ia morrer de fome, achou que ia morrer de sede. Muitas vezes fiquei em jejum, não porque estava em jejum, mas porque não tinha o que comer. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior com a minha preocupação com as igrejas que pastoreei. Irmãos, tudo isso Paulo enfrentou,
ele era servo de Deus, ele era ungido de Deus, ele era apóstolo de Deus, ele viu a glória de Deus, Deus teve um encontro com ele na estrada de Damasco, ele viu a glória de Deus, ele vê a revelação de Deus que Deus deu a Ananias enquanto ele orava. Ananias, Deus fala com ele em obediência à voz de Deus. Saulo já estava esperando um homem chamado Ananias, Deus tinha falado para Saulo que enviaria Ananias, ou seja, Deus revelou uma revelação profunda para ele. Ananias vai, ora por ele, os olhos dele se abrem, Deus transforma o caráter, transforma a vida, agora ele é um novo homem, em vez de ser perseguidor, agora ele vai aprender o que é ser perseguido pela fé em Cristo Jesus, é um homem cheio do Espírito Santo, vê a glória de Deus, mas a despeito disso, pastor Rogério, ele enfrenta todas essas lutas, e como ser humano, ainda que Paulo, o maior apóstolo, um dos maiores apóstolos da história do cristianismo e o maior apóstolo aos gentios que já existiu, homem que escreveu inúmeras epístolas e cartas que são bênção para as nossas vidas hoje e são direção, farol de Deus para as nossas vidas. Este homem vivia todos os dias lutas, tribulações, provações, perseguições, fome, nudez, perigo, espada, traição de irmãos, traição de irmãs, todos os dias tinha preocupações imensas com a igreja. Este homem foi um homem experimentado no sofrimento, mas este homem, a despeito das suas lutas, e muitas delas, ele achava que era o ponto final. Agora dessa luta eu não passo, agora eu vou padecer, o mar vai me engolir, o naufrágio vai me derrubar, as chibatadas vão acabar com o meu corpo e eu vou desfalecer. A fome vai me matar, a sede vai me matar, a perseguição vai me matar. Mas Deus, em todo momento da sua história, dizia para ele: você não vai morrer nessa sua luta e no seu sofrimento, porque eu te chamei para ser uma voz de Deus na face da terra, e os meus planos para a sua vida não serão frustradas. Por maiores que sejam o seu sofrimento, Paulo, aguenta firme, Paulo, fica firme, Paulo, você é meu, te chamei pelo teu nome, você é meu escolhido, eu vou derramar minha graça nessa sua provação, a sua fé tem sido exigida, mas saiba, Paulo, que maior do que o exigimento da sua fé é a certeza de que eu sou maior e que eu estou contigo para te dar vitória. Paulo, você é mais do que vencedores. Guarda isso no seu coração, Paulo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um texto da Bíblia Sagrada, pastor Rogério. Lá, Paulo também escreve ao 1 Coríntios, capítulo 12, que ele chega diante do Senhor. Eu não vou ler aqui, mas eu vou resumir aqui. Ele chega diante do Senhor cansado, abatido, triste. Ele chega diante do Senhor, dizendo para o Senhor: Senhor, está difícil, eu enfrento todos os tipos de lutas, a minha dor é grande, mas eu tenho, Senhor, um espinho na carne, algo que me perturba. A gente não sabe se isso diz respeito a um problema nas vistas que Paulo tinha, mas o fato é que ele se achega diante do Senhor e diz para o Senhor: ó Deus, retira de mim esse espinho na carne, porque isso que me faz sofrer tem desfalecido a minha alma, o meu corpo não tem, eu tenho clamado por um milagre do Senhor. O Senhor, ele ora 3 vezes ao Senhor e Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, quando tu pensas que tu estás fraco, é nessa tua fraqueza, é nessa sua prova, é nesse seu sofrimento agudo, é aí, é através disso, é por meio disso que eu revelo a minha força, que eu revelo a minha graça, que eu revelo a minha misericórdia, que eu revelo o meu poder. Paulo, você tem sofrido muito, porque você tem pagado o preço, Paulo, pelas revelações gloriosas que eu tenho manifestado na sua vida. Paulo, entenda que estes sofrimentos que você passa é para te deixar de joelhos, Paulo, é para te deixar os meus pés, Paulo, porque devido ao tamanho das revelações que eu tenho te dado, Paulo, se você não sofrer, Paulo, você vai crescer, você vai se ensoberbecer, você vai se orgulhar, porque Paulo, gente,
contente com bem menos que eu te dei, Paulo. Não, eu me revelo um pouco, já se acha a terceira pessoa, a quarta pessoa da Trindade, Paulo. Portanto, o seu sofrimento, Paulo, é para te deixar de joelhos na minha presença, porque quando tu pensas que é fraco, que não está aguentando, é nessa hora, Paulo, numa total dependência de mim, que eu costumo revelar a minha glória. A glória maior vem. Quanto mais intensa é a sua luta e mais profundo é o teu sofrimento, Paulo, maior é a minha revelação, maior é a minha glória. Guarda isso no seu coração, Paulo. Guarda isso na tua alma, Paulo. Guarda isso no teu espírito, Paulo. Saiba de uma coisa, Paulo, é nesse momento da dor aguda que eu revelo a minha glória como você nunca viu, como você nunca experimentou. Não temas, Paulo, porque eu estou contigo e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pastor Rogério, dito isso, do início da vida de Paulo ao fim da vida de Paulo, todos os dias ele enfrentou sofrimento. Por vezes, tem dias que o sofrimento era mais agudo, mas todos os dias Deus estava presente com Paulo. E todos os dias Deus falava com Paulo, Deus se revelava a Paulo. Todos os dias Paulo estava quebrantado por causa do seu sofrimento e de joelhos diante de Deus. E todos os dias Deus revelava-lhe a sua glória. É fato, pastor Rogério, que ninguém escreveu tanto debaixo da inspiração de Deus como Paulo escreveu. Suas cartas são tratados teológicos, mas são revelações profundas de Deus. É um homem que sofreu muito, mas teve muito de Deus, à altura. Louvado seja Deus. Viu o que muita gente não viu. Recebeu o que muita gente não recebeu. Porque o tamanho da profundidade do seu sofrimento era muito maior à altura da revelação de Deus para a vida de Paulo. Então, do início ao fim da vida de Paulo, ele sofreu muito. E teve dias que sofreu ainda mais, mas não houve ninguém, além de Jesus, obviamente, que recebeu tanta revelação de Deus como Paulo recebeu na sua vida. E esse texto, pastor Rogério, e eu termino aqui, esse texto que nós lemos em Atos, capítulo 23, verso 11, Paulo estava, depois de pregar e de sofrer muito, ele estava agora num lugar, numa espécie de uma cela de segurança, porque as multidões e os religiosos, o texto sagrado vai dizer no verso 10, estavam querendo despedaçar Paulo, porque Paulo começou a pregar do Cristo que morreu, ressuscitou dentre os mortos e que todos deveriam se arrepender, tanto os gentios quanto os judeus religiosos, todos eles deviam de reconhecer Jesus como Messias. A multidão fica revoltada, fica furiosa, e o que eles queriam mesmo é despedaçar Paulo, fazer de Paulo picadinho, destroçar Paulo. Então, o chefe, o comandante da guarda, pega Paulo e leva Paulo para um lugar que não era uma cadeira, era um lugar de segurança, uma fortaleza. Esconde Paulo, porque ele viu que o povo queria arrebentar, destruir a vida de Paulo. E Paulo, muito provavelmente agora, nesse texto aqui, pastor Rogério, eu termino dizendo isso. Ele está agora numa noite, talvez pensativo, talvez muito abatido, talvez não entendendo nada desses processos, porque ele foi para Jerusalém debaixo da direção de Deus para pregar a palavra, e o mal que ele fez foi só pregar o evangelho, mal do ponto de vista humano. Ele foi fiel a Deus, e agora a multidão, todos, tanto os judeus quanto os gentios, queriam despedaçá-lo. E aí ele estava na cadeia, a Bíblia diz que numa noite, sem entender o processo que ele estava passando, porque ele era gente, só fazendo o que Deus queria, vivendo no centro da vontade de Deus, enfrentando o ápice do seu sofrimento, que exigia mais da sua fé, mas ele estava numa cela, sozinho, solitário, pensativo, talvez abatido, sem entender nada do processo que ele estava enfrentando, porque ele só tem sido fiel a Deus. A Bíblia Sagrada diz que naquela noite, na noite escura da provação, a Bíblia diz que o Senhor se pôs ao lado dele
Louvado seja Deus. Paulo não precisava mais de nada na sua vida. O que ele precisava não era de explicações de Deus. O que ele precisava, pastor Rogério, Deus fez. Deus se colocou ao seu lado. Já pensou, pastor Rogério? Você sabe disso, a gente passa por tantas provas e tem dias que as provas parece que vêm de todos os lados. É em casa, é na igreja, é dos amigos, é da família, é dos familiares. Parece que tem dia que vem um tsunami. Vem tudo de uma vez. E quando a gente passa alguns dias dizendo, poxa, está tão calmo, está tão abençoado, sem luta, a gente começa a estranhar, né, pastor Rogério? Mas Paulo aqui, irmãos, estava no ápice da sua luta, sozinho numa cela. Do lado de fora, o povo querendo despedaçá-lo. Os religiosos, ninguém o entendeu. Os discípulos, amigos, sumiram todos. Ninguém foi solidário, ninguém quer se meter na prova de Paulo. É como se eles dissessem, se vira, Paulo. Você fez o que Deus quer, o povo está revoltado, tchau. Se vira com a sua luta. Tem dia que a gente se sente assim mesmo, né? Parece que a sensação é cada um com os seus problemas. Mas a Bíblia diz que nessa hora, pastor Rogério, nessa hora de incompreensão geral, que o povo estava querendo atacar pedra e despedaçar Paulo, o Senhor, o divino companheiro no caminho, aquele que diz que estou convosco, Lemiossá, todos os dias até a consumação do século, na noite escura da vida de Paulo, onde a sua fé estava no ápice, a provação mais aguda, Deus numa noite se revela para Paulo e se coloca do lado. Eu fico imaginando Deus abraçando Paulo e disse para Paulo, coragem, meu filho. Coragem, meu discípulo. Coragem, meu servo. Coragem, meu amigo. Coragem, meu fiel servo. Coragem, meu amado. Coragem, meu amigo. Assim, aí Deus vem com a palavra de encorajamento. Fica tranquilo, Paulo, estou contigo, eu não te deixo, eu não te desamparo, eu caminho contigo nesta provação. Fique calmo, seja corajoso, se levante, tem de bom ânimo. Eu vim aqui, Paulo, só para te dar um abraço nessa sua provação e para te dizer, Paulo, não te desanime. Você tem visto provações até aqui, perseguições até aqui, você tem enfrentado lutas até aqui. Fique tranquilo, Paulo. Eu estou aqui para te dar um abraço e para te dizer que assim como você testemunhou acerca do meu evangelho até aqui, você deverá testemunhar também em Roma. Em outras palavras, eu estava dizendo para ele, Paulo, não deixe o sofrimento te derrubar. Não deixe a luta te jogar de joelhos prostrado diante dela, mas diante de mim. Paulo, tenha coragem. Não se esqueça que eu estou do seu lado. Eu estou contigo. Eu estou aqui do seu lado na sua solidão, na sua prova mais aguda. E eu estou te abraçando para te lembrar, Paulo, que assim como você testemunhou e sofreu até aqui, quero te dizer que você deve continuar testemunhando e sofrendo, porque você vai chegar até Roma. Mas não se esqueça, Paulo, que no seu sofrimento agudo e das suas provas que até aqui você enfrentou, eu estou com você, do seu lado, te abraçando. Você, por onde você passar, tenha coragem. Você vai continuar enfrentando lutas e provações e passará por sofrimentos e sofrimentos mais agudos. Mas nunca se esqueça, Paulo, que a despeito de todas estas coisas, eu me revelei a você hoje para te dizer, eu estou do seu lado. Ainda que o seu cônjuge não esteja do seu lado, ainda que o seu filho não esteja do seu lado, ainda que talvez o seu pastor não esteja aí do seu lado, nesse momento de prova, ainda que os seus amigos tenham sumido do seu lado e você não receba nem sequer uma ligação, Paulo, não se esqueça,
Você sofreu até aqui porque é fiel a mim, e eu tenho usado o sofrimento para te colocar de joelho, para manifestar a minha revelação da minha glória sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que eu estou me revelando hoje a você, aqui na sua cadeia, aqui na sua fortaleza, para dizer que eu estou do seu lado, eu estive do seu lado e estarei do seu lado todos os dias. Portanto, coragem, levante a cabeça, porque você, Paulo, e aqueles que me seguem não são vencedores, são mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo entende tanto isso, pastor Rogério, e eu fecho a Bíblia aqui, e ele diz lá em Romanos, capítulo 8, ele vem dizendo que diante de Deus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o Senhor. A igreja de Roma estava enfrentando uma dura provação, uma dura perseguição. Gente estava morrendo por sua fé em Cristo, e ele escreve para os cristãos, dizendo o seguinte, Romanos 8, 28, considero agora que os nossos sofrimentos atuais, considere agora que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Irmãos, neste mundo nós teremos aflições, mas o céu nos espera. Enquanto nós não chegamos no céu, o céu chega até nós através do Espírito Santo, que nos diz nessa manhã, Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século. A glória da última casa será maior do que esta. Fica firme, irmão. Fica firme, irmã. Em nome de Jesus, uma glória inacessível, uma glória gloriosa está preparada para nós, que vai ser incomparavelmente melhor e vai nos fazer esquecer todos os sofrimentos que temos enfrentado nessa terra. Que Deus, em Cristo Jesus, aplique melhor essa palavra nos nossos corações. Amém, amém, e graças a Deus. Glórias a Deus, né, irmãos? Boa esta palavra. Deus falou conosco nesta manhã de maneira gloriosa. Pastor Anderson, Deus abençoe sua vida, continue derramando graça, sabedoria e unção sobre você, viu? Glórias a Deus por esta palavra. Meus irmãos, Deus animou o apóstolo Paulo para que ele continuasse testemunhando, para que ele continuasse em pé, dando testemunho do Evangelho de Jesus, né? Então, vamos continuar em pé, vamos continuar marchando e testemunhando nas nossas vidas quem é Deus nas nossas vidas, quem é Jesus nas nossas vidas, né? Glórias a Deus. Vamos tomar posse desta palavra que o pastor Anderson ministrou nesta manhã. Amém, irmãos? Que Deus está conosco. Mesmo quando você acha que ele não está com você, ele está aí do seu lado. Glória a Deus. Pastor Anderson, você pode orar agora por nós, pela igreja? Depois eu dou a bênção e a gente despede, né? Vamos orar, pastorzão. Então, em nome de Jesus, Deus derrama graça no nosso sofrimento e está do nosso lado. Amém. Essa luta não é o fim, não é o fim, não é o fim. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor está conosco. A garantia das nossas vitórias é que o Senhor está conosco. Sem ti, ó Deus, como o Senhor Jesus disse, sem ti nada podemos fazer. A palavra diz, se vós estiverdes em mim, palavra de Jesus, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e isso vos será feito. Portanto, Deus, em nome de Jesus, aquele que sofreu, padeceu, foi crucificado, morto, sepultado, e que ressurgiu dentre os mortos e colocou a morte de joelhos, e um dia destruirá a morte. Nós pedimos que, em nome deste Jesus, que vence, que venceu, que é vencedor invicto, nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, toma cada vida nas tuas mãos, cada pedido de oração, e são inúmeros os pedidos de oração que chegam para nós todos os dias, de gente que sofre, de gente que está padecendo, de gente angustiada, gente que sofre no corpo, na alma, no espírito, nas emoções, gente que passa luta dentro das suas famílias, no relacionamento, no casamento. Ó Deus, para ti não há nada impossível. Aquele que venceu a morte, é em nome deste que nós pedimos. Ó Deus, entra na história da vida de cada um, entra, Senhor, respondendo
ouvindo cada pedido de oração. Traz a tua graça, o teu poder, manifesta a tua glória nesse tempo de adversidade. No sofrimento mais agudo, Senhor, se revela a cada um com experiências gloriosas. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós sabemos que esse sofrimento que enfrentamos não é o fim, Pai, mas é o meio que o Senhor usa para manifestar algo de muito glorioso nas nossas vidas, para marcar nossa história com a sua glória. Abençoe a todos nessa manhã com a tua graça, com o teu milagre, com as tuas maravilhas. É a nossa oração, meu Deus, no nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Nesse mesmo espírito, põe a mão no seu coração. Glórias a Deus. Que o amor de Deus, a paz gloriosa do Senhor Jesus, a comunhão, as revelações e o poder do Santo Espírito de Deus esteja, permaneça conosco para todos sempre. Nós dizemos juntos, amém e amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ó, irmãos, que palavra, né? Deus falou conosco nesta manhã, glória a Deus. Vamos tomar posse, guardar esta palavra. Fica com esta palavra, irmãos, esse final de semana, aleluia. Deus está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, nos põe em pé, né? Para que continuamos a nossa caminhada e testemunhando do Senhor Jesus. Pastor Anderson, mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, viu? De maneira poderosa. Bênção de Deus. Pastor Anderson, um beijo para você, para a Vivi, um abraço para vocês, sem coronavírus, tá? Quero também deixar um abraço para o Eduardo, para o Fernando, que estão lá nos bastidores também. Deus abençoe eles, em nome de Jesus. Todos vocês, irmãos, aqui nesta live, e que ainda vão entrar também, sintam-se beijados e abraçados, um abraço sem coronavírus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Ó, deixa eu passar aqui para o pastor Anderson, para ele despedir dos irmãos. Amém, meu pastor. Que Deus abençoe o Du, Deus abençoe o Fernando, o Iristeu, que o Iristeu não está aí hoje, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu pastor querido, você, a Mimi. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos e que essa sexta-feira seja uma sexta-feira abençoada na vida de todos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Ó, shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus.